Já parou para pensar no que acontece quando as estrelas de Hollywood se tornam vilões de suas próprias histórias? Hoje vamos explorar as reviravoltas trágicas na vida de certos atores que, depois de viver no glamour, acabaram atrás das grades. Descubra os crimes horrendos de 17 atores que atualmente estão atrás das grades. Acompanhe-nos nessa jornada sombria e reveladora. Número 17. Zach Avery. Zach Joseph Ortiz, conhecido popularmente como Zach Avery, não conseguiu deixar sua marca em Hollywood, mas como seu trabalho paralelo quase se deu bem com um esquema Ponzi de 650 milhões, que aparentemente estava licenciando filmes de Hollywood. Avery sempre teve o sonho de se tornar um ator de cinema e poder viver um estilo de vida luxuoso. Ele começou a atuar no teatro, mas nunca conseguiu sua chance em Hollywood. Seus únicos créditos notáveis no cinema incluem The Devil Below, lançado em 2021. Portanto, ficou claro que Avery não tinha afinidade de atuação no setor. Em 2014, ele começou a pegar empréstimos para financiar sua empresa, que supostamente estava concorrendo pelos direitos de distribuição de filmes para licenciá-los a serviços de streaming como Netflix, Box Office e Amazon. Acontece que Avery, na verdade, usou o dinheiro para pagar investidores de um esquema Ponzi anterior, vivendo como um homem rico, como comprar uma mansão de 6 milhões de dólares. Quando os promotores abriram uma investigação minuciosa sobre Avery, ficou claro que ele havia enganado mais de 200 investidores para que colocassem dinheiro em seu esquema Ponzi. Para piorar as coisas, o aspirante ator também convenceu 3 dos seus amigos da faculdade a investirem todas as economias das suas famílias em um plano que ele sabia que nunca ia dar certo. Relatórios do julgamento de Avery mostram que ele fabricou comunicações por e-mail com representantes do Box Office, bem como contas de cobrança falsas que supostamente mostravam fundos disponíveis no Box Office e Netflix para distribuição. Mas é claro que tudo isso foi em vão quando o tribunal ordenou que Avery devolvesse mais de 200 milhões de dólares às pessoas de quem havia roubado, e ele também foi condenado a 22 anos de prisão em 2022. Número 16. Ryan Grantham. Quando Ryan Grantham apareceu como Rodney James no Diário de Greg, ele era apenas um ator mirim comum tentando fazer sucesso na indústria cinematográfica. Depois, ele voltaria a ganhar fama, quando recebeu um pequeno papel na série de televisão Riverdale. Diziam que ele faria testes para mais papéis, mas tudo mudou quando o doce e simpático garoto Ryan abriu fogo contra sua mãe de 64 anos, Bárbara, enquanto ela tocava piano, matando-a na hora. Pouco depois de cometer o assassinato, Grantham gravou uma mensagem e confessou ter matado sua mãe com uma espingarda. Mas isso não é tudo. A polícia ficou horrorizada ao saber que o ator também tinha planos de matar o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, e de realizar um tiroteio em massa em uma universidade local. Como queria poupar a mãe do trauma de seus graves crimes, ele a absolveu de toda a dor matando-a. Bom, essa foi a lógica que os advogados apresentaram no tribunal, pelo menos segundo eles, que lutaram arduamente durante um período de 12 anos para conseguir a liberdade condicional. Os psiquiatras concordaram que, no momento desse horrendo acontecimento, Ryan sofria, entre outras coisas, de um transtorno depressivo maior e de um transtorno por uso de cannabis. De acordo com o veredicto do tribunal, Ryan só poderia solicitar a liberdade condicional depois de cumprir 14 anos de prisão. Número 15. Amy Locane. Amy Locane não era um nome conhecido, mas a natureza peculiar do seu caso judicial a tornaria famosa. O único filme notável de Locane é o clássico cult Cry Baby, que estreou em 1990. A jovem atriz tinha apenas 18 anos na época e basicamente ganhou na loteria ao estrelar um filme de John Waters ao lado de Johnny Depp e Ocean,
Mas depois de Cribab, Locane não conseguiu papéis suficientes e os filmes em que estrelou foram um fracasso total. Sabendo que não havia nada para ela em Hollywood, ela parou de atuar. Mas, claro, ela voltaria a ser notícia em 2010, quando bateu o carro de uma família, enquanto dirigia sob efeito de álcool. Em um instante, Locken matou uma mulher de 60 anos, Helene, que estava no carro com seu marido, Fred Seaman. Os relatórios policiais indicam que a ex-atriz primeiro bateu na traseira de um Honda em um semáforo vermelho, e quando o motorista tentou perguntar os detalhes do seguro, ela acelerou e acabou colidindo com o carro de Seaman. Locken aceitou rapidamente seus crimes e foi condenada a 3 anos de prisão depois de ser considerada culpada de homicídio culposo de trânsito em 2º grau e agressão com veículo. Após sua liberação, Locane se dedicou a ser uma cidadã modelo. Quando a reabertura do caso resultou em algo incomum, Seaman argumentou que o juiz original havia sido muito indulgente com Locane e o novo juiz concordou, em um caso muito atípico, e a ex-atriz foi condenada novamente por um crime pelo qual já havia cumprido pena. Número 14. Skyler de Leon. Skyler de Leon já foi um garoto aspirante ator que também conseguiu um pequeno papel em um episódio de Mighty Morphin Power Rangers. Agora ele está no corredor da morte. De Leon foi uma criança problemática. O pai abusou dele sem piedade e depois o abandonou à própria sorte, quando morreu de AIDS. Skyler começou a cometer delitos menores e depois roubos mais graves, mas ninguém sabia que um garoto que um dia foi doce cometeria o crime mais atroz conhecido no mundo dos homicídios. Skyler, junto com 2 de seus comparsas, foi acusado de matar um casal, Tom e Jack Rocks. Os 3 homens se passaram por possíveis compradores do iate do casal, que queriam vender. Em 2004, Skyler pediu aos Rocks que o deixassem fazer um teste, e eles concordaram. No meio do mar, onde não havia sinal de outros seres humanos, os 3 homens amarraram o casal ao mastro do barco e os obrigaram a assinar os papéis de navegação, o que fizeram sem protestar, e depois, para seu horror, ambos se afogaram vivos. O relato deste crime brutal surpreendeu o júri, embora Skyler já tivesse se declarado culpada pelo assassinato do casal. O júri não esperava tamanha brutalidade de um jovem de olhos castanhos, quase inocentes. Skyler foi condenado à morte por injeção letal, mas devido à moratória na Califórnia, ele passará o resto da vida na prisão. Número 13. Danny Masterson. Ninguém previu isso, mas depois de uma série de longas investigações, o veredicto foi claro. Danny Masterson agrediu 3 mulheres e usou sua influência para silenciá-las. Masterson era famoso na TV quando cometeu os crimes. Em 2017, as mulheres o acusaram, e ele foi preso. Segundo os depoimentos das vítimas, Masterson era muito conhecido na televisão quando cometeu os crimes atrozes. Na época, não havia apoio legal suficiente para as vítimas, e a popularidade de Danny em Hollywood teria sido usada contra ele. Quando as 3 mulheres apresentaram acusações contra o ator em 2017, Danny já estava definido para aparecer na série de comédia da Netflix, The Rent, mas o ator foi imediatamente preso. Uma investigação de 3 anos exporia o lado negro de Masterson a chefes de Hollywood como a Netflix. Em 2022, a polícia havia reunido informações suficientes para acusar o ator de agressão sexual. Embora Danny tenha se declarado inocente, havia provas esmagadoras contra ele. Ele foi condenado a 30 anos de prisão. A condenação de Danny Masterson foi celebrada como uma grande vitória para as mulheres que têm dificuldade em falar contra os homens poderosos de Hollywood. Mas então apareceu uma dupla improvável em defesa do Danny. Sim, seus colegas de elenco da série dos anos 70, Ashton Kutcher e Mila Kunis,
publicaram um comunicado em apoio ao Masterson. O casal descreveu Danny como um irmão mais velho e um excelente pai para os filhos, em uma carta que foi rasgada online. Os fãs da série não podiam acreditar que o casal tentasse defender um homem que havia causado dor a 3 mulheres. Como resultado, o julgamento do Masterson se tornou um assunto quente na internet, enquanto os Kutcher foram cancelados com razão na rede e além. Número 12. Shannon Richardson. De fora, Shannon Richardson era uma mulher branca normal que estava vivendo o declínio de sua breve carreira na televisão. Ele desempenhou papéis menores em seus programas de televisão, como The Walking Dead, The Vampire Diaries e Franklin and Bash, até sua eventual queda em desgraça. Embora nunca tenha sido um tema quente na mídia, sua tentativa de matar o presidente Barack Obama mudou tudo. Sim, Richardson não tinha intenção de cometer nenhuma contravenção. Na verdade, ela estava tramando uma grande conspiração para assassinar políticos importantes dos Estados Unidos, incluindo o prefeito da cidade de Nova York, Michael Bloomberg. Em 2013, Shannon ligou para a delegacia de polícia local e pediu que prendessem seu marido Nathaniel por enviar cartas envenenadas a vários políticos americanos, incluindo o presidente. A polícia se apressou em investigar, mas no fim das contas, Veitausenden descobriu que a Shannon tinha misturado as cartas com o Risson antes de enviá-las. A ligação dela foi só uma armadilha para incriminar o Nathan, que estava disposto a se divorciar dela. Como o FBI também estava envolvido na investigação, o caso também envolvia a segurança nacional. O telefonema dela foi apenas uma armação para incriminar Nathan, que estava pronto para se divorciar dela. Como o FBI também estava envolvido na investigação, o caso também envolvia a segurança nacional. A Shannon foi acusada de conspiração para assassinar o Obama e o Michael Bloomberg. Mais tarde, as acusações mudaram para a criação de uma arma biológica e ela foi condenada a 18 anos de prisão. Número 11. Michael Jace. Se tem um papel que o Jace aperfeiçoou em suas 2 décadas de carreira na televisão, é o de policial ou militar. Na verdade, ele adorava interpretar o papel de uma pessoa com autoridade que tinha acesso a armas e se sentia à vontade protegendo as pessoas ao seu redor. Talvez você se lembre dele da série pesada da FX, The Shield, onde ele interpretou o papel de um policial. Mas a vida real do Michael Jace não poderia ser mais diferente. Ele tinha um longo histórico de delito, incluindo ter agredido e estrangulado sua primeira esposa na frente do filho pequeno. Depois de ser investigado pelo crime, ele alegou que as dificuldades financeiras eram o motivo de seu impulso violento. Mas o pior ainda estava por vir. Em 2016, Jace surpreendeu a todos ao seu redor quando atirou em sua segunda esposa na frente de seus 2 filhos, que tinham 5 e 8 anos. Relatórios policiais revelaram que Michael estava chateado porque sua esposa lhe pediu o divórcio depois de traí-lo repetidamente. Ele estava obcecado com a ideia de que sua esposa estava saindo com outra pessoa, mesmo sem provas de que ela o traísse. O Jace atirou na esposa 3 vezes, matando-a no local do crime. Depois, ele ligou para a polícia e confessou seus crimes atrozes. Ele foi condenado a 40 anos de prisão. Número 10. Drew Drexel. Drew Drexel não estava destinado a se tornar uma celebridade. Ele era apaixonado por academia e fazia acrobacias malucas na frente dos amigos para mostrar sua grande capacidade atlética. Mas ele finalmente decidiu participar do reality show de entretenimento esportivo American Ninja Warrior. Agora, mesmo que você tenha visto um teaser do programa, sabe que é o teste definitivo de habilidade física. E superando todas as expectativas, o Drew ganhou o programa. O problema começou quando o atleta começou a usar sua fama recém-adquirida para convencer as jovens a terem relações sexuais com ele. As acusações contra o atleta surgiram de um advogado de defesa que revelou que o Drew havia conhecido uma garota de 15 anos em um evento para fãs, a convidou para sua academia e teve encontros sexuais com ela.
Drill tinha 26 anos na época. E, não é só isso. O FBI também interveio no caso do Drill, e suas revelações foram assustadoras. Acontece que a personalidade da televisão cruzava as fronteiras estaduais para se encontrar com garotas jovens para ter encontros sexuais. Ele também obrigou uma menor de idade a visitá-lo em Connecticut com o mesmo propósito. Quando a polícia prendeu Drexel, eles também encontraram várias fotos de meninas nuas no celular dele. Drill havia manipulado emocionalmente as meninas para conseguir fotos delas, já que havia provas esmagadoras contra ele. O famoso campeão se declarou culpado. Atualmente, ele está detido no Centro de Detenção Federal da Filadélfia. Número 9. Joe San. Joseph San, também conhecido como Joe, era um homem de muitos talentos. Ele foi lutador profissional do Ultimate Fighting Championship, artista marcial misto, kickboxer e também ator. Seu melhor papel chegou em 1997, quando ele apareceu no primeiro filme do Austin Power, O Homem do Mistério Internacional. Ele tinha interpretado o papel do Doutor Malvado, mas, claro, sua fama durou pouco. Joe foi preso por um crime menor de vandalismo e teve que passar 60 dias na prisão. Como parte do procedimento de prisão, ele teve que apresentar uma amostra de DNA. Tudo parecia estar indo bem e normal para Joe, filho. Ele passaria meses na prisão e depois voltaria a ser um homem livre. Mas não. A amostra o ligou a um ato atroz de assalto e tortura em grupo que ficou sem solução em 1990. O julgamento que se seguiu revelou detalhes horríveis sobre o ex-ator. Ele tinha agredido a mulher com os amigos na véspera de Natal e só a deixou viva por causa de Y, que era um dia sagrado. À medida que o julgamento avançava, Joe não mostrou nenhum remorso pelos seus crimes. Enquanto sua vítima contava sobre o Natal mais horrível de sua vida, o ex-ator ficou sentado passivamente. Pelos crimes de tortura e agressão agravada, Joe foi enviado para a prisão por entre 7 anos e prisão perpétua. No entanto, sua brutalidade não terminou na prisão. O ex-ator matou seu companheiro de cela com suas próprias mãos. O motivo da briga ainda é desconhecido, mas os advogados de seu filho argumentaram que seu cliente agiu em legítima defesa. Mais tarde, à já longa condenação de Joe, a 8ª, foram acrescentados 27 anos. Número 8. Você se lembra daquele reality show maluco, 19 Kids Counting? O estranho programa apresentava o casal Bob e Michelle, que descreviam sua experiência enquanto criavam e educavam em casa seus 19 filhos. Agora, a família parecia super problemática em vários sentidos, mas sua queda em desgraça aconteceu por causa de seu filho mais velho, Josh Duggar. Quando Josh tinha 14 e 15 anos, ele confessou ter tocado inapropriadamente 5 meninas, incluindo 4 de suas irmãs, enquanto dormiam. Mas era o momento de maior sucesso na televisão para os Duggar, então decidiram manter em segredo o comportamento assustador de seu filho. No entanto, no auge do sucesso do programa em plataformas de streaming como o Hulu, o incidente de Josh Duggar foi criticado na internet. Como resultado, o programa perdeu todo o seu apoio comercial e anunciantes, e finalmente 19 Kids Counting e o número de assinantes foram cancelados. Mas a explosiva notícia também levou a defesa do Estado a investigar o ator, que também tinha um histórico de comunicação com Peter Scully, um conhecido australiano com um histórico de crimes sexuais. Quando os dispositivos de Josh foram revisados, ficou revelado que ele tinha uma grande coleção de pornografia infantil pela qual havia pago. A defesa disse ao júri que o que tinham visto no computador de Duggar era o pior do pior. Pelo crime de receber e possuir pornografia infantil, Josh foi condenado a 12 anos de prisão.
Também foi revelado que a defesa também queria abrir uma investigação sobre a agressão que Duggar havia cometido, mas depois mudou de ideia. Para evitar qualquer caso de nulidade no julgamento, quando o ator for liberado, não será permitido interagir com seus próprios filhos sem supervisão. Sim, ele vai viver como um criminoso contaminado para sempre. Número 7. Ian Watkins. Ian Watkins estava vivendo uma vida de festa enquanto sua banda perdia lucros e continuava vendendo milhões de cópias tanto na Grã-Bretanha quanto nos Estados Unidos. A estrela do rock tinha milhares de fãs ao redor do mundo. No palco, sabia-se que ele tinha uma grande presença, mas ninguém sabia que, no fundo, Watkins era um homem depravado que conseguia se sair bem participando de atos vis de pedofilia. Dizem que os rumores sobre as horríveis interações de Watkins com crianças se tornaram inegáveis por volta de 2012. Embora os membros da banda sempre suspeitassem dele, a polícia não conseguiu encontrar provas credíveis que o ligassem a crimes atrozes. Watkins tinha o hábito de conseguir uma cabana longe de seus companheiros de banda quando estava em turnê, e foi assim que facilitou o abuso de crianças. Embora houvesse vários casos de pedofilia que envolveram o músico, um se tornou a razão por trás de sua queda. Watkins havia admitido ter agredido uma criança pequena, possuir pornografia infantil e conspirar para cometer um ato atroz. Mais uma vez, seu caso foi retorcido e chocante, porque em 2 dos casos as mães das crianças também estavam envolvidas. O juiz considerou Watkins um indivíduo totalmente depravado que não mostrava nenhum remorso por destruir vidas jovens. Ele foi condenado a 29 anos de prisão. Mesmo assim, Watkins teve a audácia de pedir a revisão da extensão de sua sentença, o que foi negado com razão. Número 6. Kalen Walker. Kalen Walker estava a caminho de encontrar uma infinidade de oportunidades em Hollywood. Depois de tudo, ele tinha estrelado a nova versão de Superf em 2018 e conseguido um papel no filme dramático King Shindy, com Daniel Craig. Mas então, a mídia repercutiu as imagens de Walker algemado, o que acabou com sua carreira em Hollywood para sempre. Acontece que Kalen tinha se aproximado de 4 mulheres jovens, oferecendo oportunidades de modelagem. Essa era a tática do jovem ator para atrair mulheres e agredi-las em sua própria casa, segundo relatos da imprensa. Walker foi processado 1 mês depois por 9 crimes graves de agressão sexual e recebeu uma fiança de mais de $1 milhão antes de ser finalmente liberado. Mas depois foi preso novamente, quando mais 6 vítimas se somaram à sua longa lista de crimes sexuais. Finalmente, ele foi condenado a 50 anos de prisão. Número 5. Toby Willis. A família Willis divertiu a todos com seu talento musical no reality show America's Got Talent. Depois de reunir uma grande quantidade de seguidores, ofereceram a eles o próprio programa, que foi exibido de 2015 a 2016 antes de sua turbulenta cancelamento. Não foi o típico caso de baixa audiência. Na verdade, descobriu-se que o patriarca da família, Toby Willis, era um predador infantil que havia atacado uma criança pequena no início dos anos 2000. No entanto, os crimes de Toby o alcançaram, já que suas próprias filhas o denunciaram por pedofilia e agressão. Foi revelado que Toby havia agredido pelo menos 4 de suas próprias filhas, atormentando física e emocionalmente seus outros filhos. Quando a polícia finalmente tentou prender Willis, ele fez autostop até Kentucky para evitar a prisão. Mais tarde, o chefe do clã Willis foi acusado de 4 crimes de agressão a menores e o juiz o condenou a 40 anos de prisão. Quando a polícia finalmente tentou prender Willis, ele pegou carona até Kentucky para evitar a prisão. Mais tarde, o chefe do clã Willis foi acusado de 4 crimes de agressão a menores e o juiz condenou a 40 anos de prisão. Número 4. Harvey Weinstein.
Django Livre, Desencadeado, Kill Bill, A Balada do Pânico e outros sucessos de Harvey Weinstein. Harvey era um magnata de Hollywood com todos sob seu controle. Todos ao seu redor traíam a moralidade para proteger seu horripilante segredo. Ele agredia e assediava várias mulheres. Não admira que todos ao seu redor tenham traído todo o senso de moralidade para defender o segredo horrível do famoso produtor. Ele agredia e assediava várias mulheres ao mesmo tempo. Em um momento revolucionário para o movimento #MeToo, várias atrizes, começando por Rose M. Segovia, acusaram Harvey de agredi-las e então, como uma cascata de peças de dominó, a internet se encheu de histórias aterradoras de mulheres que haviam sofrido sob o jugo do magnata. Foi realizada uma investigação minuciosa, já que havia várias acusações contra Harvey, e houve 2 casos simultâneos que foram julgados em Nova York e Los Angeles. Os julgamentos revelaram que Harvey usava sua influência para organizar reuniões privadas com aspirantes atrizes, as agredia e, se tentassem ir à polícia ou contar a alguém, ele destruía suas carreiras em Hollywood ou as forçava a se retirar. Em ambos os julgamentos, ele foi declarado culpado de agressão e foi condenado a 24 anos de prisão em Los Angeles. Pouco depois, também foi conhecido o veredicto de Nova York. O juiz o condenou a 16 anos de prisão. Depois de ouvir sua sentença, Harvey Weinstein, de 70 anos, pediu clemência ao juiz, sem sucesso. Devido à gravidade de seus crimes, não é de se surpreender que Harvey tenha chegado à nossa lista de 17 atores que atualmente estão apodrecendo na prisão. Número 3. Sarafitia. Desde um papel inovador na franquia Doctor Strange da Marvel até uma mulher de limpeza atrás das grades, a vida de Sarah Fidian é realmente assustadora. Fidian tinha algo em mente em Hollywood, mas então uma provação chocante levou à sua queda, Veitausenden. Foi revelado que, junto com seu marido, Sarah havia violado ilegalmente uma menina de 13 anos e gravado o encontro. Em 2005, o casal começou a convidar uma adolescente para sua casa, embriagá-la e forçá-la a fazer coisas indescritíveis. O abuso continuou por 3 anos e o caso foi apresentado em 2022, onde o marido de Sarah, Mark, foi declarado o mentor de seus crimes. Como Mark era professor, ele exercia uma notável influência sobre as crianças que ele abusava junto com sua esposa. O tribunal declarou o casal culpado de seus crimes e Sarah foi condenada a 8 anos de prisão. Norman levava uma vida normal. No entanto, ele tinha intenções sinistras. Ele contratou uma apólice de seguro de $450 Veitausenden para seu sobrinho André, de 20 anos. Norman retratou uma imagem, mas tinha intenções sinistras. Ele contratou uma apólice de $450 Veitausenden para seu sobrinho André. Tinha um plano maligno. Acontece que havia feito um seguro de $450 Veitausenden em nome de seu sobrinho, André, de 20 anos. Tinha um plano maligno. Facilitou o assassinato do sobrinho, mas a polícia encontrou prova e falsificação de documentos. Tim facilitou o assassinato de seu sobrinho depois de organizar um complô de assassinato por encomenda. Mas o planejamento foi descuidado e a polícia conseguiu reunir provas suficientes contra Tim para apresentar acusações que implicavam Ayer por assassinato. A polícia encontrou um rastro de papel que mostrava que Tim havia falsificado declarações de renda, patrimônio líquido, registros médicos, detalhes de propriedades e mais em nome de André. Depois, ele usou documentos falsos para conseguir 5 apólices de seguro para implicar seu próprio sangue. Como André também tinha aparecido no reality, ele tinha renda suficiente para seguir em frente. Apesar de ter apenas 21 anos no momento de seu assassinato, Tim cometeu um crime atroz, e com razão. Ele foi condenado à prisão perpétua após uma longa investigação de 7 anos. Bill Cosby enfrentou acusações de agressão sexual. The Cosby Show
foi exposto a inúmeras acusações de agressão sexual e má conduta. Bill Cosby era o coração e a alma da televisão quando atingiu o auge de sua carreira com o The Cosby Show. Apesar de que os rumores de má conduta sexual tinham assombrado a carreira de Cosby por um tempo, ele nunca foi formalmente acusado de nada. Até então. Em 2014, Hannibal Buress, um jovem comediante, revelou rumores confidenciais sobre Cosby em sua comédia. O público não gostou de sua crítica a uma personalidade afro-americana, mas ele insistiu que procurassem no Google os crimes sexuais de Bill Cosby. O público de Buress não ficou feliz por ele estar difamando o nome de uma célebre personalidade afro-americana, mas o comediante não estava disposto a aceitar isso e incentivou a audiência a procurar no Google os crimes sexuais de Bill Cosby. E bom, eles fizeram. O monólogo viralizou na internet e, num piscar de olhos, as vítimas começaram a se manifestar. A reputação de Cosby ficou manchada por inúmeras acusações, tanto dentro quanto fora da internet. Uma investigação liderada pelo Vox revelou que os crimes de Cosby se estenderam por 5 décadas e que todos os casos eram notavelmente semelhantes. Geralmente, o comediante oferecia a uma mulher uma xícara de café que poderia estar adulterada com drogas e, supostamente, agredia sexualmente a vítima quando ela estava incapacitada ou inconsciente. Em um ano, mais de 60 mulheres tinham apresentado seus casos, mas a maioria deles não havia prescrito. A queda de Cosby aconteceu por causa do caso de Andrea Constand, a quem o ator havia agredido em 2004. Embora Bill tenha sido condenado à prisão, sua condenação foi posteriormente anulada devido à violação de seus direitos. A decisão foi muito impopular e suas vítimas criticaram o sistema legal por zombar de suas histórias. Até o momento, Cosby é um homem livre, mas seus crimes o levam aos tribunais com frequência.